inclusive você já entrevistou alguns aqui, que a meta deles é uma meta antipolítica. Desconstruir o que já existe, né? Então, eu acho que não é por aí. Então, mas aí, vamos dividir em duas partes. A gente está falando primeiro de política. O problema realmente é que aqui no Brasil a gente tem muitas experiências ruins, né? Tanto que é impeachment, é dinheiro na cueca. A gente o que chega pra gente é só desgraça, é só coisa ruim, né? Como que a gente sabe as coisas boas que são feitas pelos políticos? Porque a gente só sabe de coisa ruim. Vou te responder com uma pergunta que eu fiz para uma jornalista da Globo uma vez, quando eu presidi a Comissão de Direitos Humanos lá da Câmara dos Deputados. Eu chamei ela e disse assim, olha, você só fala coisas ruins. E as coisas boas? Ela disse, isso o senhor tem obrigação de fazer. A minha obrigação é mostrar para as pessoas aquilo que elas querem ver. Só querem ver desgraça. Tem muita coisa boa. É claro que a classe política está desmerecida. Nós temos aí esses exemplos ruins, dinheiro na cueca, desvio, e 1 milhão de coisas. Tem sim, mas tem muita gente boa. Mas principalmente do pessoal pensar neles primeiro. A gente sempre tem essa sensação de que o político pensa nele primeiro e quando chega lá esquece. Não é bem... Não dá para generalizar, eu estou no terceiro mandato, né? No princípio, quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, eu acho que é até interessante falar isso aqui, eu pensava, quando eu coloquei o pé na Câmara, eu disse... Por que você decidiu ser político? Não, já vou te explicar. Quando eu pisei na Câmara dos Deputados, Vilela, eu disse assim, vou mudar o mundo, vou conseguir melhorar o Brasil. E aí quando você entra numa casa que tem 513 deputados federais, mais 81 senadores, então nós temos aí mais de 600 homens e mulheres, representantes do povo, que constroem leis. Chega a tramitar dentro da Câmara dos Deputados, assim, por ano, 25 mil projetos de leis. Imagina, 513 deputados, 81 senadores produzindo leis. Só que cada lei dessa leva assim, 10, 15 anos para você debater ela, porque é a morosidade do parlamento, isso faz parte. Você descobre que você não é nada, que uma andorinha sozinha não faz verão. Então, E aí tem que fazer política lá dentro, conversar... Exato. Na política a gente diz assim, que o ótimo é inimigo do bom. É difícil ver se você consegue compreender. Claro. O ótimo seria esse projeto aqui, mas esse projeto não agrada a todo mundo. Então você tem que negociar com os outros partidos para chegar num consenso para votar. Então, o que era ótimo se tornou inimigo daquilo que é bom. Você não consegue aprovar o ótimo, você aprova o bom. Então você tem que ceder, tem que conversar. Essa é a arte do parlamento. Eu fui levado para a política porque em 2004, como pregador, eu estava num mega evento em Santa Catarina, em Camboriú, Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. É um congresso que reúne 100, 150 mil pessoas por ano. E eu sou um dos preletores desse evento há mais de 20 anos. E no meio da empolgação da pregação, eu falei, olha, se algum dia vocês, como igreja, me verem na política... saibam que eu me afastei dos caminhos do Senhor. Orem por mim porque eu estou desviado. Falei por quê? Porque eu sempre ouvi os meus pastores antigos dizer que pastor não se mete em política, que a igreja não se mete em política, que a igreja tem um outro líder, nosso líder é Cristo, nossa visão é espiritual. E eu, como uma boa ovelha, segui o meu pastor e preguei o que ele pregava. Isso em 2004. Em 2006, explode no Brasil uma matéria que foi conhecida como PL 122, que era o projeto que criminalizava a homofobia, né? Só que era um projeto distorcido. Ele tentando proteger os homossexuais, ele acabava tocando em líderes religiosos. Por exemplo, o projeto previa que qualquer tipo de preconceito fosse punido com cadeia. Agora, como você mensura preconceito? O pastor está lá na igreja, o padre está lá na paróquia dele, chega um casal homossexual, diz assim, nós queremos casar. O padre, pela Bíblia e pelo cânon da igreja, não pode fazer. O pastor, idem. Aí o pastor ou o padre diz assim, nós não podemos casar vocês. Resultado. Ele pode ser preso. Preconceito. Ia para a cadeia. E esse projeto passou na Câmara dos Deputados. E ele foi para o Senado. Quando passou na Câmara dos Deputados, Vilela, houve uma convulsão no meio evangélico e católico do Brasil e as pessoas começaram a acordar. E aí, por que passou isso? Não tinha ninguém para nos defender. Eu fiquei tão mal com isso que eu disse, puxa, eu sou um formador de opinião, falo para milhões de pessoas todos os anos, eu poderia ter feito diferente, poderia ter estudado a política e poderíamos estar lá dentro, ter alguém lá para nos defender. Como não tinha o que fazer, eu falei assim, eu vou emprestar o meu nome para a vida pública. E lancei-me candidato em 2010, pelo estado de São Paulo,
tive 212 mil votos no estado de São Paulo. Fui o 12º deputado mais votado aqui do estado. E isso me levou para a política. A igreja se assustou, porque eu sou um pregador muito conhecido, eu tenho nas mídias sociais quase 8 milhões de seguidores, entre Instagram, Facebook e Twitter. E as pessoas disseram, a igreja vai perder um pastor. Na verdade, quando eu cheguei em Brasília, eu levei o meu título pastoral e fui um dos primeiros deputados a colocar no meu nome parlamentar, Pastor Marco Feliciano. Você entrar no site da Câmara e procurar Marco Feliciano, você não encontra. Tem pastor. Tem que colocar o pastor. Por que eu coloquei esse nome? Foi para me proteger, para blindar. Eu sabia que lá em Brasília tem o tal Canto da Sereia. O que é isso? Canto da Sereia é aquela melodia doce que te envolve e te leva para a corrupção. Tá. Né? A gente diz que em Brasília você tem que escolher entre o verbo e a verba. Aí os entendedores entenderão. Ou você tem o verbo, a denúncia, o falar, ou você tem o dinheiro fácil.